E Rogério Ceni quer mais reforços para o São Paulo, enquanto o Corinthians faz proposta oficial por Matheus Pereira, e eu trago explicações e possibilidades de contratações para o Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses temas e conta também que Gilberto é o mais novo reforço do Cruzeiro agora de forma oficial. Quero te atualizar também sobre o Flamengo com a contraproposta do Fla a uma proposta feita por Matheus França. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo, também deixa like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Botafogo e também do Campeonato Paulista. Basta acessar o site da Parimatch, o link está no comentário fixo, para você poder participar de uma campanha bem legal, que vai distribuir até R$ 2.500 em prêmios. Para participar, basta você apostar em qualquer partida do Campeonato Paulista. Tem duas regrinhas básicas: a aposta precisa ter um valor mínimo de R$ 15 e a odd não pode ser inferior a R$ 1,50. Vou deixar duas sugestões para você na rodada desse fim de semana. Primeiro, no confronto entre Inter de Limeira e Corinthians, com vitória do Timão pagando R$ 1,58. Vou apostar R$ 15 na vitória do Timão para voltar em R$ 23,70. Tem também Palmeiras e São Paulo, jogo no domingo, cotação para a vitória do Palmeiras de R$ 1,70. Vou apostar R$ 15 para voltar em R$ 25,50. Curtiu? Então comece a apostar agora mesmo na Parimatch. É só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular por QR Code que está na tela. A Parimatch oferece várias vantagens, como depósitos mínimos, com valores bem baixos, apostas a partir de R$1. Isso sem falar na possibilidade de você poder apostar dentro de um aplicativo no seu próprio telefone celular. Então vem se divertir comigo na Parimatch. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Patrick. Contei para vocês num vídeo da tarde dessa sexta-feira que ele seria anunciado horas depois. O Galo confirmou as expectativas e tratou o Patrick como um reforço oficial. A tendência é que nessa sexta-feira ele seja apresentado ao torcedor e conceda sua primeira entrevista. Quero contar também que Rodrigo, jogador da seleção brasileira e do Real Madrid, foi repreendido por Carlo Ancelotti. Tudo porque ele foi substituído e não cumprimentou o treinador Ancelotti dentro do próprio campo, quando o Rodrigo estava sentado no banco de reservas, chamou a atenção do brasileiro. Quero contar ainda que o Sanfrecce Hiroshima, time do Japão, recusou a última proposta feita pelo Botafogo por Júnior Santos, atacante que já esteve no fogão na temporada passada por empréstimo. O Botafogo tenta ficar com o jogador para ser o reserva imediato do Tiquinho Soares. Para completar o giro de notícias, contar que o presidente do Santos, o Andrés Rueda, foi convocado para uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Conselheiros do Peixe se juntaram e exigiram a presença do presidente e também do Falcão, que é o gerente de futebol, para dar uma série de explicações sobre o andamento das coisas no departamento de futebol. Bora falar sobre Daniel Alves, que está preso na Espanha, lateral direito da seleção brasileira e atualmente no Pumas. É acusado de ter cometido crime contra uma mulher na madrugada de 30 de dezembro do ano passado. Esse episódio aconteceu numa balada na Espanha. Daniel Alves se apresentou nessa sexta-feira de forma espontânea a uma delegacia para prestar esclarecimentos, mas, diante das informações de vídeos da balada, a polícia decidiu ficar com o passaporte dele. Ele está detido nesse momento até que um juiz julgue se ele vai para a prisão ou se ele vai responder a esse processo em liberdade. Daniel Alves, que não vive uma boa fase dentro dos campos, agora com esse enorme problema de repercussão mundial. Bora falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Rogério Ceni, que depois da vitória por 2-1 do Tricolor contra a Ferroviária em Araraquara, cobrou mais reforços da diretoria. O cara é uma máquina de pedir contratações. Dessa vez ele cobrou a chegada de um lateral esquerdo. A frase é a seguinte, abre aspas: precisamos urgentemente de um lateral esquerdo. Já conversei com a direção, já falei com o presidente. Sabemos a dificuldade de dinheiro para a contratação, mas a urgência é um lateral esquerdo. Só para lembrar, até então o pedido do Rogério Ceni era para um ponto. Ele conseguiu esse ponto, a contratação do David, mas além do lateral ainda quer outro reforço. Rogério disse nessa mesma entrevista o seguinte, abre aspas:
Nós também precisamos de um 9 com mais imposição física como o Caleri para não ficar sem esse tipo de jogador, fecha aspas. O Rogério entende que há necessidade de um centroavante para revezar com o Caleri, o único jogador nessa função ou com característica para o Rogério Ceni no elenco é o argentino. Para fechar, ele foi perguntado sobre o Gabriel Neves, que pela segunda partida consecutiva foi barrado até do banco de reservas. O tricolor hoje tem 8 estrangeiros e só pode relacionar 5 para cada jogo. O treinador disse o seguinte, abre aspas, gosto muito do Neves, não é nada pessoal e não vai ser a última vez que ele vai ficar de fora. Pode acontecer outras vezes. Temos a situação do Ferrarese, que fica até o meio do ano, a volta do Orejuela, que foi inesperada e aumentou o número de estrangeiros. No meio campo eu tenho muitos volantes, prefiro não gastar uma vaga de estrangeiro no meio. O Neves é um ótimo menino, trabalha extremamente sério, bom jogador, mas não posso mudar o regulamento, fecha aspas. Só para lembrar, o Gabriel Neves também se recuperou durante o finalzinho, os últimos meses do ano passado de uma lesão e de acordo com o Rogério Ceni, a falta de ritmo de jogo também tem comprometido as participações do uruguaio. Quero trazer informação importante da sexta-feira, o Cruzeiro anunciou pouco depois das 9 da manhã de hoje a chegada de forma oficial de Gilberto. No início da manhã o Gilberto já havia se despedido nas redes sociais do Al-Ahly, o clube com o qual tinha contrato nos Emirados Árabes até a metade do ano. A partir dali já se imaginava que o Gilberto seria anunciado. Tinha contado para vocês nos últimos dias que entre Gilberto e Cruzeiro estava tudo certo. Contrato de 2 temporadas, ele fica na Raposa até dezembro de 2024. Vai vestir a camisa 21 e terá o maior salário do elenco, bem acima do teto de R$300 mil por mês. O Cruzeiro resolveu abrir os cofres para trazer um centroavante para acabar com o problema na camisa 9. Vale a lembrança de que o Edu havia acabado de se mudar para o próprio Emirados Árabes Unidos, centroavante que fez sucesso na Série B, mas que não tinha confiança dos dirigentes e da comissão técnica em relação ao seu desempenho na primeira divisão. Gilberto, de 33 anos de idade, na passagem pelos Emirados foram 31 partidas, bem pouco em 2 anos, né? 15 gols e 6 assistências. Já no Bahia, onde esteve anteriormente por 3 anos e meio, há números bem mais seguros, fortes, robustos, 189 partidas e 83 gols marcados. Se ele for capaz de repetir esses números, certamente vai cair nas graças do torcedor da Raposa. Só para destacar, ainda sobre a mensagem de despedida do Gilberto ao Al-Ahly, ele escreveu o seguinte nas redes sociais, abre aspas, aos torcedores, funcionários, atletas e dirigentes do Al-Ahly, hoje encerro minha passagem por este grande clube e não poderia jamais me despedir sem antes agradecer toda a amizade, todo o carinho que eu e minha família recebemos. Estejam certos que essa passagem ficará marcada para sempre na minha carreira, na minha memória e no meu coração, fecha aspas. Gilberto, que deve ser o titular, com Matheus Davó, reserva imediata. E aí, tá bom? Já tá satisfeito em relação aos centroavantes do Cruzeiro para a temporada? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo. Nessa quinta-feira, repercutiu a notícia que veio da Itália de que o Newcastle ofereceu 16 milhões de euros para contratar o Matheus França, que é a grande joia do Flamengo dos últimos tempos. 14 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus. O Vene Casagrande, que é setorista do Flamengo, afirma que a contraproposta rubro-negra é de 20 milhões de euros, com um detalhe importante, por 50% dos direitos econômicos. Imaginando que o Matheus França hoje valha na casa dos 40 milhões de euros, imagino que diante dessas cifras não deve haver acordo. O Newcastle deve fazer uma outra proposta para tentar se aproximar das cifras. Atleta de apenas 18 anos de idade, com enorme potencial, jogador de seleção de base, que tem feito barulho, inclusive com a camisa do Flamengo na temporada passada, 23 jogos e 6 gols pelo time principal. Na temporada atual, no único jogo em que esteve, marcou o gol da vitória do Flamengo na abertura do Campeonato Carioca. Lyon também tem interesse no jogador, Real Madrid o monitora com bastante atenção, inclusive um representante foi enviado ao futebol brasileiro para acompanhar seus últimos passos, renovou recentemente o contrato até 2027 com multa rescisória de 100 milhões de euros. Para completar, queria contar que o Banco Central autorizou que o Flamengo tenha uma sociedade com o BRB, o Banco Regional de Brasília, em relação àqueles 2 milhões de correntistas rubro-negros que já fazem parte do banco. Dessa maneira, o Flamengo imagina ter capacidade de aumentar seu faturamento com esse banco, que é uma parceria com o BRB.
Quero falar agora sobre o Palmeiras e mais especulações de nomes de reforços. Que o Palmeiras está em busca de um volante não é novidade, o Matheus Henrique do Sassuolo é uma das possibilidades, talvez seja a principal possibilidade, o Jean Lucas do Mônaco é outra alternativa. São os dois nomes para substituir o Danilo. O Palmeiras ainda busca um atacante de lado de campo. E uma das redes sociais de palmeirenses passou a especular nas últimas horas 3 nomes. Fui atrás para checar se existe alguma possibilidade de qualquer um desses 3 ser contratados. São eles: Claudinho, do Zenit. Já contei para vocês que o Palmeiras fez uma sondagem oficial e recebeu a resposta do presidente do Zenit que não há nenhuma intenção de liberá-lo. Está completamente descartado, podem riscar do mapa a possibilidade de o Claudinho ser contratado. Outro nome que surgiu, para mim até de forma inesperada, do Jean Carlos. Ele não é um ponta esquerda ou ponta direita, um jogador de velocidade como busca o Palmeiras. De qualquer forma, foi especulado. Vocês vão lembrar, o Jean Carlos é um meia que jogava no Náutico e foi contratado para essa temporada pelo Ceará. Fez só um jogo no novo clube, inclusive marcou gol. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o vice-presidente de futebol do Ceará, com o João, para perguntar se o Jean Carlos em algum momento foi procurado e se o Palmeiras demonstrou interesse. Ele assegurou que não há nenhuma conversa entre Palmeiras e Ceará, descartou por completo qualquer tipo de negociação. Jean Carlos ficará no Ceará sem qualquer relação com o Palmeiras. O último nome especulado, o do Michael. Atleta que já passou pelo Flamengo, está no Al Hilal e é desejo de vários clubes brasileiros, entre eles o Grêmio. Há um enorme problema envolvendo o Al Hilal e o Michael. Michael gostaria de voltar ao Brasil, mas o time dele, que disputa o Mundial de Clubes em fevereiro, tem um transfer ban contra si, ou seja, ele não pode registrar novos reforços. E diante disso não tem nenhuma lógica liberar o Michael às vésperas do Mundial, sabendo que você não vai conseguir repor a saída do atleta. Sem contar que o Michael vive boa fase por lá, não se adaptou fora de campo, mas dentro de campo é titular e tem tido participações importantes. Podemos, nesse momento, descartar também a contratação do Michael. Palmeiras que deve trazer reforços, mas você não deve esperar por muitas contratações. O técnico Abel Ferreira, depois da vitória do Palmeiras, a primeira no Campeonato Paulista, 2-1 contra o Botafogo, disse o seguinte, especialmente sobre contratações, abre aspas: o Palmeiras procura por jogadores de qualidade, de ambição. Vocês têm que falar e valorizar o quanto é difícil brigar por títulos ano após ano. Ele deu sua resposta quando perguntado sobre a possibilidade de o Palmeiras não contratar jogadores de renome, como Hulk, Diego Costa, enfim, ele tentou sair pela tangente e completou: queremos jogadores de qualidade, independentemente do resto. E o atleta precisa querer vir, porque já aconteceu de não quererem voltar para o Brasil. Ele se referia a jogadores brasileiros que atuam no exterior, que foram procurados e não houve acordo. E você? Tá animado com a temporada de 2023 do Palmeiras? Use o espaço para comentários, também quero saber sua opinião. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo a informação de que o Timão já fez oferta oficial ao Al Hilal pelo Matheus Pereira, mesmo clube do Michael e com o mesmo drama de não poder ser substituído. Embora o Matheus Pereira viva uma realidade diferente, ele brigou com o técnico Rudi Garcia e não tem sido utilizado. Ele participou, inclusive, nessa quinta-feira daquele combinado entre times sauditas contra o PSG, mas foi uma ocasião diferente, especialmente porque não havia a presença do Rudi Garcia. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, que tem um canal aqui no YouTube, o Corinthians já fez uma proposta oficial pelo empréstimo de uma temporada do Matheus Pereira. O Timão pagaria cerca de R$1 milhão por mês do salário e o restante teria que ser completado pelo time saudita. Só para lembrar, o Botafogo fez inúmeras tentativas de contratar o Matheus Pereira com esse mesmo molde na temporada passada. Todas as ofertas foram recusadas. Vou ficar surpreso se houver um sim do Al Hilal agora pro Corinthians, levando em consideração que o Botafogo adotou o mesmo discurso. Inclusive o Botafogo se dispõe a pagar mais de salário do que o Corinthians oferece. De qualquer forma, existe otimismo para que o negócio possa sair dentro do Corinthians. Algo de torno de 50% de chances, essa é a visão trazida pelo Samir Carvalho. Prometo ficar de olho nessa história para tentar trazer mais detalhes. Corinthians não tem pressa para buscar reforços. Se chegar, vai chegar mais um reforço só até o mês de abril. O Corinthians entende que esse momento é de avaliar o elenco, entender qual a capacidade desse atual grupo e para as vésperas da Libertadores da América, com as dificuldades já identificadas, aí sim sair ao mercado para buscar mais reforços. Corinthians, que havia perdido na abertura do Campeonato Paulista para o Red Bull Bragantino, conseguiu a recuperação vencendo de forma convincente o Água Santa em casa por 3-0. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve. A gente volta de tarde com o vídeo. Tem também programa do Nicola. Abraço, tchau!